As armas e os barões assinalados, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, navegaram muito além da Tapobrana. Pensata, com Marcelo Madureira. Livro de hoje, Os Lusíadas, de Luís de Camões. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Os Lusíadas de Luís de Camões. Provavelmente, talvez até, já tenha lido até trechos, ou quem sabe até, dificilmente, mas pode ser que tenha lido Os Lusíadas de Luís de Camões, completo, que é uma poesia épica. Uma poesia épica. Eu fico pensando nesses livros que a gente tem que ler para a escola. Os professores, né, escolhem o currículo, não sei como é que são escolhidos esses livros. E também está muito ligado à nossa idade, à nossa ligação com o estudo, né, tradicional, às nossas próprias escolas. O fato é que a gente acaba deixando para ler tudo na última hora, de correria, de cambulhada, né, que ela vira tudo uma obrigação. O fato é o seguinte, a leitura acaba virando uma obrigação. E tudo que é obrigação acaba virando uma coisa chata. E isso, então, contribui para que, né, o jovem ou a jovem, já em tenra idade, sinta um certo asco, né, um certo alergia contra a literatura, os livros, né, principalmente a literatura brasileira, ou literatura portuguesa. Porque os professores, né, têm, por obrigação, faz parte da matéria, a gente realmente tem que estudar os principais autores e as principais obras da literatura da nossa língua. Então, assim é com Machado de Assis, né, assim é com o Luís de Camões, assim é com tantos autores portugueses e brasileiros que a gente é, digamos assim, obrigado a ler, se não for para os exames bimestrais da escola, é para fazer o Enem, é para fazer os exames vestibulares, em que torna a nossa ligação com esses autores uma coisa formal, chata e às vezes de péssima lembrança, né? Porque você teve que ler aquilo como obrigação e então a sua ligação com aquilo é uma ligação de obrigação, em que você não chegou ali porque você quis, chegou ali porque você teve. E hoje eu separei aqui para ler Os Lusíadas de Luís de Camões. Justamente eu estou voltando de uma pequena cirurgia que eu fiz aqui no seio da face. Não foi plástica, pessoal, não foi a harmonização facial que o padre Fábio de Mello fez. Aliás, não ficou muito boa. Eu preferia, sinceramente, o padre Fábio de Mello como era antes, com aquela figura viril, né, aquele homem lindo que é, né, não carecia de nenhuma harmonização, o que já é harmônico por natureza. O padre Fábio de Mello já é harmônico por natureza. Então, por que ele foi se meter a destruir aquilo que Deus criou? Que o Criador concedeu a ele, que é aquela beleza viril, máscula, de um homem, né, que conduz a palavra da fé. Então ele foi fazer a harmonização facial. Eu achei isso absurdo, fiquei chocadíssimo com isso. Mas eu quero dizer também, não fui fazer uma operação aqui do seio da face, que inclusive o acesso aqui é pelo nariz, troço altamente complexo, em que a cirurgia em si não é tão complicada assim, mas o pós-cirúrgico é muito complicado. Inclusive vocês devem notar ainda com a respiração ainda um pouco incerta, né, porque eu passei muito tempo só respirando pela boca e um desconforto muito grande. Mas eu não posso me furtar esse encontro com vocês. Quem sou eu para faltar esse nosso encontro? E aproveitei desses dias de recuperação, que eu fiquei uns 15 dias sem gravar, eu aproveitei para ler e reler alguns pontos dos Lusíadas de Luís de Camões. Para isso, eu peguei este pequeno livrinho aqui do professor Ivan Teixeira, que é Os Lusíadas, porque realmente eu só tinha lido Os Lusíadas no colégio de aplicação, lá nos anos 1970 e garoto, né, quando eu ainda era um menino, né, aqui no colégio de aplicação da Lagoa, com o meu saudoso professor Edgardo. Então, eu nunca tinha realmente me aproximado dos Lusíadas de Luís de Camões, ao qual eu tenho eu tenho aqui as obras completas do Camões,
E o Camões é talvez, digamos assim, como Shakespeare está para a língua inglesa, podemos dizer que Camões está para a língua portuguesa, né? E o Camões, um poeta e soldado, né, que no ano de 1562 publicou Os Lusíadas, que é um livro que trata basicamente das conquistas portuguesas no período das navegações. É o que se chama de uma poesia épica. Assim como teve, o Homero compôs, né, as suas poesias épicas, na época dos gregos, o Virgílio também compôs para os romanos, o Camões resolveu então escrever a poesia épica da civilização portuguesa. Então, nos Lusíadas, ele trata basicamente da navegação do Vasco da Gama até a Índia. Só que para contar essa história, através de versos muito bem elaborados, ele vai contar a história toda de Portugal. A história toda da constituição da raça lusitana, né? Do bravo povo lusitano. E começa com esses versos, né? Dos barões, né? Das armas e barões assinalados e tal, que é o primeiro verso da primeira estrofe, que por acaso, né, na minha época a gente acabava sabendo de cor. E aí esse livro aqui, ele me ajudou muito porque ele é uma espécie de guia, ele decompõe, explica e traduz, né, a obra do Camões e facilita para você conhecer a obra como um todo. O livro se compõe de várias histórias, como a história da rainha, que só foi rainha depois de morta, que é Inês de Castro, a do gigante Adamastor, que se refere à circunnavegação do Cabo da Boa Esperança, né, o Cabo das Tormentas da época. Enfim, são vários livros dentro do próprio livro, né? O bacana desse livro aqui, que ele já separa os principais versos de cada livro, de cada parte dos Lusíadas. Ele vai separando para você e você vai lendo e ele vai explicando tanto a estrutura poética como o próprio conteúdo, né? O conteúdo daquilo, como se aquilo se explica, né? O velho do Restelo, por exemplo, né? Que é o velho que fica nas praias, quando as caravelas estão partindo, o velho do Restelo fica lá dizendo que aquilo é uma bobagem, que os portugueses não tinham que se meter à besta, de se meter no mar, de fazer aventuras, que vinham tratar só de Portugal, no máximo do norte da Europa. Enfim, tem vários aspectos, né, que se você não tem essa leitura paralela, orientada, você não consegue absorver e não consegue entender toda a beleza e a riqueza que existe nos Lusíadas do Luís de Camões. Porque é daquelas obras, né, que virou uma pedra, né, uma pedra de toque, uma pedra basilar, né, da nossa literatura e da nossa língua. Está tudo aqui, está tudo nos Lusíadas. Então, se você se dedica a ler os Lusíadas, você entendendo a forma e o conteúdo, você, de certa forma, entende muito, passa a entender muito sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, né, sobre as nossas raízes e, principalmente, sobre a nossa língua. De onde vem muitas palavras arcaicas, muitas palavras que não se usam mais, estão aqui nos Lusíadas. Aí você vai, é chato? Não é chato. Se você começa a fazer uma leitura vagarosa, tem que aproveitar um período desse, né, que você vai fazer uma cirurgia, que você por acaso vai ser preso, ou alguma coisa dessa que tire você de circulação um tempo, para você poder realmente se dedicar a essas leituras com mais vagar, né, sem pressa, parando nas palavras que você não conhece, comparando os trechos, comparando a poesia. Isso não é perda de tempo, né? Pelo contrário, é o tipo da leitura que leva você a dar muito mais valor aos que vieram depois. Então, o Camões é um cara interessante, porque o Camões era caolho, né? Ele perdeu uma vista na luta contra os árabes, né? Quando
ainda estavam ali no norte da África, na Península Ibérica, também no sul da Espanha e Portugal. Ele perdeu uma das vistas, ele ficou caolho, ele era soldado e também era poeta, e ele resolveu escrever os Lusíadas até para poder reivindicar uma prebenda, reivindicar uma espécie de salário, porque esses poetas, né, esses escribas que se dedicavam a essas obras, né, geralmente os reis concediam a eles uma espécie de uma pensão vitalícia. Eles recebiam pelo resto da vida uma certa quantia por ano, né, que permitia que eles vivessem, não a tripa forra, mas com uma boa folga, né, o resto dos seus dias, escrevendo e tanto mais. Tanto que ele resolveu então escrever o Camões, a quem ele dedicou o rei, mas o fato é que o rei não deu a ele uma prebenda, não deu a ele uma pensão assim tão grande quanto ele imaginava. Mas ele recebeu. Mas o fato é que os Lusíadas acabou ficando para a história, ficou como um marco, né, da literatura portuguesa e também como a nossa literatura brasileira derivou da literatura portuguesa, né, seria talvez o avô, né, ou o pai da literatura brasileira. Portanto, eu recomendo a leitura dos Lusíadas, de Luís de Camões, se possível, acompanhada da leitura dos Lusíadas, de Luís de Camões, explicada pelo Ivan Teixeira. Se você não tiver tempo nem saco, eu acho que a leitura desse livrinho aqui já é suficiente para que você entenda a importância e a riqueza dos Lusíadas de Luís de Camões. Já é precioso. Você vai entender de Camões muito mais do que todas as pessoas que você vai conhecer ao longo da sua vida. E vai conhecer também a obra, o fundamental da obra do Luís de Camões, também você vai conhecer. Então, fica aqui a dica, leiam os clássicos, sempre ler os clássicos é uma revelação, aumenta a nossa cultura e a nossa compreensão do mundo. É isso aí, pessoal, Lusíadas na cabeça. Não se esqueça de assinar o meu canal, dar o seu like, compartilhar com os amigos, mandar seu comentário e estar comigo também nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, o que tiver, inclusive no Quai, né, no QNews, lá no Marcelo Madureira. Um beijo, um queijo, tchau.